Olá, amigos do canal G. Vital. Bom, esse é o segundo vídeo dessa série que nós estamos fazendo aqui. E hoje, nesse vídeo, no primeiro vídeo nós falamos sobre a polêmica, intrigante e assustadora frase do presidente do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, que disse que o mundo não voltará ao normal, né? Ou seja, ele fez essa afirmação, nunca o mundo voltará ao normal, como também ele disse que essa pandemia é uma janela de oportunidade. E isso é intrigante, porque é que esse líder dessa elite que domina a economia do mundo, esses bilionários, por que é que ele vê a pandemia como uma janela de oportunidades? Eu quero começar aqui mostrando uma matéria para a gente refletir que diz o seguinte: crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma Constituição Mundial? Grupos de filósofos e ativistas propõem uma norma que sirva de bússola de todos os governos para o bom governo do mundo. Ou seja, entenda o que está dizendo aqui. Uma crise global, ela vai exigir um governo global. A ideia é que se nós temos um problema a nível internacional, a nível mundial, é necessário um governo mundial para trazer soluções, né? Agora, veja a incoerência, que isso é apenas um discurso para nos conquistar. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal deu autonomia aos estados para fazerem como quiserem. Ou seja, o governo federal, ele não tem nenhuma ingerência a não ser liberar verbas. Mas no mundo é necessário um governo global. Percebe isso? Crises globais exigem um governo global. A nível de Brasil, olha que interessante isso aqui. Liona Szabó. Covid-19 é a chance de organizar uma governança global. Liona Szabó é a presidente do Instituto Igarapé. Ela recebe verbas de George Soros, que é um financiador, é um também dessa elite globalista que quer criar um governo global. E George Soros financia movimentos revolucionários radicais no mundo inteiro, buscando, causando o caos, a instabilidade social e econômica. E ele financia muitos projetos no Brasil. É o que eu disse para vocês naquele outro vídeo. Gente, você acha que isso é absurdo? Esses grandes impérios econômicos, eles criam fundações, são grandes organizações bilionárias que vão tratar de todas as áreas ou de algumas áreas. Mas essas fundações, por exemplo, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, que são talvez as mais antigas, são do início do século XX, essas fundações, elas são criadas com o pretexto de serem filantrópicas, mas elas vão saindo pelo mundo, criando institutos, criando principalmente ONGs, e através desses trabalhos, que vêm com a desculpa de estarem, por exemplo, cuidando da Amazônia, cuidando dos índios, cuidando disso e daquilo, essas ONGs, elas passam a dominar e passam a exigir políticas que vão favorecendo esse domínio estrangeiro em cada país que elas estão. Você não vê uma ONG preocupada de verdade em retirar a pobreza de determinadas regiões. Você não vê ONGs fazendo trabalhos que façam a diferença na seca no Nordeste, na pobreza de certas regiões aí da própria Amazônia. Não. Eles estão interessados em um projeto maior, naquilo que interessa a esses globalistas. Nessa foto você está vendo aí George Soros. Olha aí, esse senhor, né, já de uma certa idade, esse senhor, George Soros, ele está ao lado de Liona Szabó, que está de vermelho. E no canto direito do vídeo, FHC, né? Ou seja, Fernando Henrique Cardoso, ele participa de grupos, esses grupos que tem muitos globalistas pertencentes a eles. O curioso é que Fernando Henrique Cardoso é alguém que pertence a essas entidades globalistas.
E Ilona Zabor é uma das aliadas de FHC, de Sérgio Moro e desses grupos que são ligados a essas elites globais, que têm uma ingerência muito forte nesse país e em outros países. Aí você veja, em 2015, Huck participou de uma reunião com Soros, o principal financiador da esquerda revolucionária e globalista. Aí eu pergunto a você, por que será que George Soros, esse mega bilionário que investe nesses movimentos do Brasil inteiro, coloca dinheiro no movimento feminista, movimento LGBT, grandes ONGs que estão no Brasil e no mundo financiadas por ele e por outros globalistas e outras fundações? Ele, por exemplo, é o presidente da fundação, ou melhor, o dono da fundação Open Society. A Open Society Foundation é do George Soros, que coordena milhares de projetos no mundo. Você acha que Fernando Henrique Cardoso estava apenas num jantar de amigos? Você acha que esse bilionário apenas queria conhecer o apartamento de Fernando Henrique Cardoso e conhecer Luciano Huck e Ilona Zabor? Ou será que nós temos uma lógica em deduzir que há uma influência muito grande desses globalistas dentro do país? Mas eles entram sempre com o discurso de que estão investindo em nosso país. Gente, nós somos tratados como idiotas. Nós somos tratados como ignorantes, porque desconhecemos essas coisas. Ex-primeiro-ministro britânico quer formar um governo mundial para combater coronavírus. Ou seja, Gordon Brown quer criar um governo mundial, para combater coronavírus. Você está entendendo por que foi que o presidente do Fórum Econômico Mundial disse que esta é uma janela de oportunidades? Você está entendendo por que ele disse que as coisas não voltarão ao normal? O que é absurdo. Enquanto o mundo está esperando uma solução, alguém vem dizer que nada voltará ao normal porque eles querem o controle. Ou seja, essa elite que manda no mundo, que tem políticos que são capachos dele porque tem muito dinheiro que rola nessa situação, sabe? Eles estão usando a pandemia como um pretexto para um governo mundial. Esse mesmo ex-premier britânico, Brown, critica alianças antiglobalistas e cita o Brasil. Você está entendendo? Ele critica alianças antiglobalistas e cita o nosso país. Por quê? Porque a ONU, que é o grande centro governamental do mundo, é lá a ONU que eles têm lá grupos que cuidam de patrimônio histórico, crianças, saúde, que é a OMS, todos esses organismos da ONU estão a serviço disso, de controlar todos os países. E aí, o próprio Gordon Brown vai dizer que ele critica alianças antiglobalistas, ou seja, qualquer político, presidente principalmente, qualquer governante que não tiver alinhado com esse projeto é torrado. Eles não querem. Há um interesse da ONU em governar o mundo. A ONU foi... Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a criação da ONU para a gente entender. É tão incrível isso que observe bem. Quantas vezes você viu falar que a ONU criou políticas para homens, políticas para homossexuais, políticas para negros, políticas para pobres, políticas para não sei quem? Tentando dividir a sociedade. Quantas vezes você ouviu falar que a ONU disse, a ONU fez, a ONU concluiu, e eu pergunto, quando foi que a ONU nos consultou? A ONU resolve reunir o grupinho deles, sabe, desses que são aliados dessa política globalista, e decide o que vai ser do mundo. A ONU resolve criar um grupo e decidir que existe gênero. Tirar a ideia de masculino e feminino e criar a ideia de gênero. A ONU fala por nós sem nunca ter nos consultado. Você sabe qual é a diferença entre globalismo e globalização?
Globalização é um processo natural, aonde o mundo se interconecta, aonde o mundo acaba sendo interdependente, aonde nós temos acordos entre países. É natural que uma empresa ela produza num país e venda em outro, ou seja, que haja aí acordos para que jovens estudem, façam intercâmbios. Isso é globalização, mas a globalização ela não interfere nas soberanias. O globalismo é diferente. O globalismo é um projeto ideológico de desconstrução das soberanias nacionais. Dissolvem-se as culturas para que nós tenhamos apenas uma população planetária sem identidade nenhuma. É isso que está acontecendo, gente. Pelo amor de Deus, acordem. O grande problema nosso é que eu, por exemplo, eu sou taxado de louco, de um monte de coisa. Já me xingaram nas redes sociais, sendo que tudo que eu tenho feito é trazer argumentos aqui. Argumentos plausíveis, argumentos que qualquer um pode acessar e procurar. Eu invisto em livros, é justamente para entender. Mas eu já defendi essa política, sabe, internacionalista, no sentido de lutar por um socialismo, porque eu acreditava, mas eu entendi do que se trata. Eu compreendi quais são os reais objetivos e nós não podemos concordar. O que está acontecendo hoje no mundo? Como isso vai ser colocado em prática? Nós somos dominados por uma cultura que vai sendo moldada e nós vamos aceitando sem perceber. Por exemplo, todos nós hoje temos medo de aglomeração, porque isso foi incutido na nossa cabeça. Hoje se fala o tempo inteiro de que vai funcionar apenas o essencial. O essencial. Guarde essa palavra, o essencial. Sabe o que está acontecendo? O presidente do Fórum Econômico Mundial disse claramente com todas as letras, que em breve nem todos os comércios e indústrias poderão funcionar, porque alguns são prejudiciais. Eles querem o controle total. Para que controlem as nossas vidas como está acontecendo, é necessário que eu só possa ter acesso àquilo que interessa a eles. E sabe qual é o grande pretexto? É o cuidado com o planeta. Porque o homem se tornou uma ameaça. O discurso é da natureza, o discurso é da terra. O discurso é que nós somos um problema. E se o homem é um problema, o homem precisa ser controlado. E como se controla o homem? Dizendo que ele precisa consumir menos. A cada dia você vai encontrar mais reportagens falando que nós estamos destruindo a natureza, que criar gado é um problema, até o pum da vaca é um problema para a camada de ozônio. Não é isso? Então, eles vão construindo um discurso e dizendo que a natureza está em ameaça, que nós corremos risco para o futuro, risco de perdermos oxigênio, risco de não termos alimento, risco do climático, de forma que assim eles vão conseguindo nos convencer de que nós, seres humanos, precisamos de ser controlados. Tudo funciona dessa forma. Primeiro impõe o medo. Primeiro coloca o risco. Uma ameaça está por vir. E aí, nós mesmos, seres humanos, cidadãos, começamos a entender que eu preciso que o homem seja controlado, que o ser humano seja controlado. E aí, sabe o que eles vão fazer? Eles vão dizer que tipo de comércio vai funcionar. No Rio Grande do Sul, o governador determinou que alguns mercados não vendessem alguns produtos. Era para vender só o essencial. Prateleiras foram isoladas, porque só podia entrar no comércio só podia se comprar aquilo que é essencial. Ou seja, o governador determina o que é essencial. E aos poucos nós vamos nos acostumando com a ideia. E daqui a pouco, alguns comerciantes no Brasil, no mundo, algumas indústrias vão ter que fechar as portas, porque essa elite global é que vai determinar o que vai ser comprado e vendido. Agora, o curioso e que me assusta é que os bilionários, esses mesmos donos dessa fortuna, esses que detêm mais da metade, poucas famílias detêm mais da metade da riqueza mundial, essas famílias se tornaram mais bilionárias.
Eu não estou dizendo que ganharam algum dinheiro, não. Se tornaram mais bilionárias. Muitos sites, muitos jornais divulgaram que os bilionários ficaram mais bilionários. A pandemia foi maravilhosa para algumas pessoas. E justamente esses que se tornaram mais bilionários são os que estão dizendo para a gente ficar em casa e fechar os comércios. Olha a incoerência. Ou seja, o que não falta é incoerência nessa pandemia. Aí vamos lá. Então, funciona somente aquilo que eles querem, e a ONU já propôs uma renda mínima universal, onde a ideia é que mais de 2/3 da população da Terra, ou seja, mais de 1/3, ou seja, vai ser mais de 2 bilhões de pessoas vão receber essa renda mínima universal. Só que tem um problema. Vamos ser sustentados pela ONU, não é isso? Porque, afinal de contas, o mundo vai praticamente parar, vai funcionar somente aquilo que eles acharem essencial. Mas o problema é que aí eles vão implantar o que eles chamam de sistema de crédito social, aonde você vai ter uma pontuação X, e essa pontuação pode subir ou descer, de acordo com o seu comportamento, com aquilo que você acessar na internet, com os comentários que você fizer contra o governo, de acordo com aquilo que você obedecer ou não às normas para a sua vida. Ou seja, você poderá ter suspenso o seu direito de um concurso público, de estudar, de sair do seu país, de matricular um filho em escola pública, enfim, uma série de direitos poderá ser cortado da sua vida se a sua pontuação for negativa. É o grande Big Brother. É aquilo que foi escrito no ano de 1949, né, no livro 1984 de George Orwell. É incrível, ele era socialista, ele escreveu isso, e a gente está achando que isso é uma brincadeira, que isso não existe, que isso é teoria da conspiração. Queridos, eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito extenso, mas o próximo vídeo eu quero falar sobre o que é reiniciar, como surgiu essa ideia de reiniciar. E quero dizer a você o seguinte: me ajude nesse canal, me ajude a divulgar esse canal. Tudo que a gente tem tentado fazer aqui é trazer esclarecimento. Pegue aquilo que eu falo e pesquise. Amém? Que Deus abençoe a todos.